Olá para vocês que acompanham o canal Magias e Ensinamentos. Meu nome é Henrique, eu sou orientador espiritual, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu venho falar sobre qual é a forma certa de se descartar trabalhos espirituais e ebós. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curta o nosso vídeo, comente, interaja, diga o que você achou, ajude o nosso canal a crescer. Clique também no sininho aí para receber todas as notificações e ficar por dentro das novidades. Lembrando que o canal Magias e Ensinamentos não tem nenhum tipo de intuito de incentivar ninguém a mexer com trabalhos para o mal, trabalhos de destruição, trabalhos para broxar homem, trabalhos de separação, trabalho de amarração. Se você está procurando essa temática, busque um outro canal. Aqui é um canal de luz, um canal para passar conhecimento. Então hoje eu venho falar sobre qual é a forma certa de se descartar trabalhos espirituais e ebó. Eu tenho muitos clientes que durante a consulta, e às vezes a pessoa vai ali, acende uma vela para o seu anjo de guarda e não sabe o que fazer depois que acaba a vela. Então, nesse vídeo eu vou estar explicando tudo sobre isso. A vela de 7 dias, depois que ela acaba, você não tem que levar lá para a cachoeira, porque aquele plástico ele vai ser prejudicial sim para a natureza. O ideal é que quando a vela de 7 dias terminar, você jogue o plástico da vela no lixo. Independente de a vela ser para um trabalho espiritual, para o teu anjo de guarda, os restos de uma vela comum que você acende, você deve jogar no lixo. A não ser que envolva algum tipo de preceito onde você tenha que enterrar essa cera da vela. A vela comum, você pode, quando acaba ali no pires, você pode lavar o pires, o prato e reaproveitar, como também o castiçal. Para você que vai fazer oferendas para Exu, Pombagira, evite, pelo amor de Deus, levar Alguidar, que também recebe o nome de Oberó, para a natureza. Não existe essa necessidade, porque o tempo ele vai passar e esse Alguidar ele vai ficar ali só poluindo a natureza, ele não vai se decompor. Quando você for fazer padê para Exu na mata, na encruzilhada ou no cemitério ou outro ponto da natureza, como praia, procure fazer padês na folha da mamona, que é super fácil de você encontrar e não vai poluir a natureza. Se você tem dificuldade em encontrar as folhas da mamona, você pode procurar pelas folhas da bananeira. Pode recortar as folhas da bananeira, usar uma parte, pode colocar o padê também em folhas da taioba também. Vocês que vão colocar ali as oferendas na natureza, precisam entender que é importante ter consciência ecológica e que a natureza já vem dando sinais de que a poluição ela está aí. Não só na praia, nos rios, nos mares, nas matas. E tem pessoas que não ligam para essa coisa de jogar lixo no chão, o papel, e ainda acha natural. Estamos passando por problemas vinculados ao meio ambiente em todos os cantos do mundo, então, por isso precisamos ter consciência. Mas eu digo para vocês, temos que mudar nossos hábitos. As entidades não se agradam se nós estamos colocando a taça de vidro ali numa encruzilhada. Prefira colocar a cuiazinha de madeira ou o coeté de madeira da bebida que você vai colocar ali e servir para a entidade, para a pombagira, ainda mais
se você for fazer uma oferenda ali na mata, na cachoeira. As pessoas acham natural colocar um monte de oferenda e sujar a encruzilhada e deixar aquele monte de sujeira lá. Por isso que a religião já está tão mal falada. O que a gente mais vê são casas de umbandas de candomblé que tem essa seguinte questão: fez o ebó na mata, fez o ebó na encruzilhada, na porta do cemitério, ou dentro do cemitério, ou na cachoeira, ou no terreiro. O ideal é fazer uma trouxa, e aquilo que foi usado ali para os elementos do ebó ou para uma limpeza, né, não vai ficar lá na natureza, poluindo a natureza. É colocado numa trouxinha e despachado. Do momento que você pega e leva para a natureza o ebó que você fez, você está jogando lixo lá. E não existe mais essa necessidade. A maior dificuldade das pessoas que são da Umbanda e do Candomblé e da Quimbanda, do Batuque, é evoluir nesse ponto, porque nem todas as casas, os pais de santo trabalham dessa forma. Tem pai de santo que acha bacana poluir a natureza, prefere trabalhar de uma forma tradicional, ali seguindo os ensinamentos dos antigos. Vou dar um outro exemplo. Tem uma cachoeira que eu, Henrique, eu costumo sempre frequentar para fazer algumas ritualísticas. Quando eu chego lá na cachoeira, eu vejo que tem muitas quartinhas que foram despachadas, quebradas, ali, jogadas dentro da cachoeira. Isso está errado. Essa coisa arcaica da antiga, que tudo tinha que ser jogado na natureza, despachado na natureza, tem que mudar. Ali, o que tem é uma quartinha de louça quebrada que deveria ser despachada e jogada no lixo, mas nunca numa cachoeira. A cachoeira não é lixo. Isso é a falta de evolução dessas pessoas que jogam e preferem seguir os ensinamentos dos antigos e não querem se ater a isso. As pessoas ficam presas a fundamentos e preceitos antigos, arcaicos, mas a gente precisa se esforçar para evoluir. As coisas precisam caminhar para frente. E a maior dificuldade dos pais de santo, das mães de santo, dos magistas, é evoluir nesse ponto. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Você que vai fazer ali um padê para Exu, lá dentro do terreiro de candomblé, ou dentro da casa de umbanda, ou dentro da sua casa, na sua tronqueira. Quando você acabou ali o padê, passou 3, 4 dias, você pode despachar esse padê aos pés de uma árvore. Tem casas de candomblé que fazem matança, um trabalho espiritual, e não existe a necessidade de se deixar o frango, a franga, ou a galinha e o galo por 6 dias ali, no pé do assentamento, ou na oferenda para o orixá. Eu estou falando isso de acordo com o que eu vejo por aí. Tem casas de candomblé que deixam primeiro o frango ali apodrecer bem para poder despachar. E isso está errado. As pessoas podem fazer matança, mas não precisa passar de 3 dias, no máximo 2 dias. Quando você faz um padê para Exu, a energia flui ali na hora. Depois é depois. Aquele padê, ele não tem a mesma vibração e energia. O guia, a entidade, ele já recolheu aquela energia do trabalho espiritual, que é importante, de acordo com o teu pedido, com a oferenda que foi colocada. Nem tudo você precisa entalhar na natureza e jogar na natureza, porque você vai estar poluindo, jogando lixo. Por isso que precisamos aprender a evoluir. E tem muitas casas de umbanda e candomblé que não querem sair dessa coisa arcaica demais, retrógrada, antiga. Querem fazer tudo pela forma antiga, de fazer ebó, de fazer trabalho espiritual na natureza. Só que, como eu disse, temos que evoluir. E a natureza está dando sinais que precisamos mudar os nossos hábitos. Para você que gosta de botar uma garrafa inteira de bebida na natureza, não coloque o casco de vidro lá na encruzilhada. Coloque uma cuiazinha de madeira
O resto que sobrou, jogue no chão da bebida, mas não deixe o casco de vidro lá, seja na encruzilhada, seja na cachoeira, seja na mata. O que eu mais vejo hoje em dia são magistas e pais de santo aí, até da antiga, que não abrem mão de colocar ali um alguidar na natureza e acha que está tudo certo. São pessoas que estão numa visão muito fechada. O orixá ou a entidade, o guia, ele não vai lhe punir porque você está mudando seus costumes, seus hábitos na maneira de fazer as oferendas e ebós. Precisamos sim evoluir e isso é importante. Ter essa consciência para um planeta melhor, para um mundo melhor. Tem pessoas que vão para a cachoeira para fazer ali uma riada de frutas para Oxum e colocam ali uma bandeja enorme, colocam aquele cesto de palha enorme, grande, que vai ficar ali só poluindo a cachoeira. E a gente tem que mudar isso, não colocar bandeja de plástico nas oferendas, não colocar cesto de palha enorme, grande, que vai ficar ali, aquilo não vai se decompor. Faça sempre as oferendas da Oxum nas folhas da taioba ou nas folhas da bananeira. Eu sei que tem muito pai de santo que chega a xingar, gritar, esbravejar e dizer que tem anos de santo, que eu estou falando é desrespeito na visão dele, na visão arcaica dele. Porque para eles, esses pais de santo, eles estão presos nessa coisa arcaica, essa coisa antiga de fazer tudo do modo antigo, como se fazia as oferendas, as coisas mudaram. E o mundo precisa mudar, o mundo precisa evoluir. Tudo nessa vida precisa evoluir. Tudo no universo está sempre em constante mudança. E negar a mudança, negar a evolução é estacionar, é não querer evoluir. Antigamente, nas giras de Exu e Pombagira, as pessoas andavam incorporadas em cima dos cascos de vidro, né? E antigamente também se colocava pólvora, a pólvora mesmo, né, na mão do médium e se estourava, né? E imagina se você não tivesse virado ou virada ali com teu Exu ou com tua Pombagira, né? Então, hoje em dia, pela Federação de Umbanda e Candomblé, isso é altamente proibido. Quem vê isso tem que denunciar. Nenhuma casa de Umbanda, nenhuma casa de Candomblé não pode trabalhar mais assim, não é permitido. Então, como eu estou falando, né, tem gente que quer viver como se estivesse em 1940, 1800. Conforme os tempos avançam, vem também a evolução. E muita gente está fechada para a evolução, para evoluir, para ir para frente. Tem muitos magistas e pais de santo e mães de santo que ficam muito nessa coisa tradicionalista, arcaica, de fazer as coisas daquela forma antiga e acaba se limitando. Então o próprio pai de santo acaba que fica o quê? Sem visão, não evolui, fica preso ali os ensinamentos dos antigos. Porque meu pai de santo passou dessa forma, mas as coisas precisam mudar. Quando uma guia de Exu, ela arrebenta, a guia que você estava usando, o ideal é você jogar ela no lixo e não pegar e jogar lá dentro da cachoeira para entalhar de coisa e poluir. Vamos mudar isso, gente. A cachoeira não foi feita para entulhar porcarias. As pessoas precisam aprender a se educar. Tem pessoas que pegam a taça da pombagira que está quebrada e levam lá para o rabo da encruzilhada. Ou despacha no meio de uma cachoeira. Isso está errado, porque imagina, aquela taça que está quebrada, ela não tem mais função. E o ideal é você jogar no lixo. Imagina, você vai lá tomar um banho gostoso de cachoeira e volta com o pé todo cortado. Será que isso é legal? Por isso que eu estou dizendo, temos que ter consciência. Quando dói na tua pele, quando machuca você vai ter consciência. Eu não estou pedindo para que as pessoas concordem comigo, eu só estou falando nesse vídeo o que está acontecendo, o que já existe. Que tem casas de candomblé de umbanda que trabalham assim, sem poluir a natureza, tendo essa consciência ecológica. Se você vai fazer um padê para Exu, para Pombagira, você pode colocar uma oferenda no pé da entidade, no terreiro, ou aí na sua casa, você pode colocar no alguidar, porque o alguidar que você está usando,
Tem muitas casas que também, como eu disse aqui, né, reaproveitam os alguidares. E não tem nada de errado nisso, não tem nada de negativo. Imagem de Exu que está quebrada ou que se quebrou, imagem de pombagira que você quer despachar, ou de orixá, de santo, não coloquem na natureza. Imagem quebrada ou sem função, você tem que despachar lá no cruzeiro do cemitério, é lá que você despacha. Trabalhos de prosperidade eu não recomendo jogar diretamente no lixo, porque ali tem elementos também de prosperidade. Agora, a bandeja que você usou, a compoteira que você usou, a tigela que você usou, o alguidar que você usou, você pode reaproveitar. Se você usou o milho no trabalho, né, as folhas do louro, a canela em pau, isso deverá ser colocado aos pés de uma árvore frondosa na natureza, ou no campo aberto, ou no matinho, ou numa graminha. O que não é legal é você fazer, por exemplo, você usar vários espelhos redondos ali para fazer um trabalho para Oxum e jogar isso na natureza, ou na própria cachoeira, que é a casa da Oxum. Sinto muito, mas isso é lixo. Acabou o trabalho, vai ficar ali por muito tempo. E as pessoas não têm consciência que aquilo ali vai poluir sim a natureza. Tem muitas casas de umbanda e de candomblé que fazem ebó até na natureza, mas já tem essa consciência de após o ebó, né, que foi passado no corpo do cliente, da pessoa, coloca os elementos em cima da trouxinha, faz o murim e se traz isso para o lixo e não deixar lá na mata, poluindo, ou no meio da cachoeira. Isso é ter consciência. Isso é o que as pessoas precisam aprender. Não é nada além disso, é se educar. Quando você coloca um copo com água para o anjo de guarda, você pode despachar essa água do anjo de guarda num vasinho de planta. E se você não tem um vasinho de planta, você pode despachar a água na pia mesmo. Eu sou contra essa coisa de fazer ebó com pipoca, bife, um monte de coisa e a pessoa largar a sujeira inteira lá na encruzilhada. Então tem casas de candomblé que até fazem na natureza, na encruzilhada, na cachoeira, mas eles se preocupam em varrer, levam vassoura mesmo e vão limpar. Vão fazer uma trouxinha com murim, vão colocar numa sacola de lixo. Porque aquilo ali não tem mais função, já foi passado no corpo do cliente. Você vai fazer o que com aquilo ali? Vai exaltar o ebó depois de ter passado? Vamos pensar um pouco, vamos evoluir. Tem pessoas que têm preguiça de racionalizar. Teve uma cliente que veio me perguntar na mesa de jogo o que fazer com o olho de boi que estourou e estava no copo, ela não sabia o que fazer. Eu disse para ela, minha querida, isso é lixo. O olho de boi, ele puxou o negativo. Não tem mais o que fazer com isso aí. Teve uma outra moça que fez também uma proteção com um copo com água, usando 3 pedaços de carvão. Só que os carvões do copo haviam descido. E eu disse para ela, você vai ter que trocar. Então essa outra cliente, ela me perguntou, né, o que fazer. Eu disse para ela, os carvões você joga no lixo, você troca e coloca outro. Porque ali foi puxado o negativo também. Tem casos que eu pego que a pessoa fez uma proteção, colocando ali num alguidar pequeno 3 ovos, né? E já havia muito tempo. E a pessoa perguntou o que fazer. Eu disse para ela, leva para a encruzilhada e despacha na encruzilhada, porque lá tem um ponto de força. Depois você coloca outros 3 ovos lá na sua firmeza da sua proteção da sua casa. Roupas de santo que a pessoa não quer mais ou não tem mais serventia, não se joga na cachoeira. Vamos ter um pouco de noção. Tem tanta gente que parece mais que é primitiva. Não pensa que vai estar sujando a natureza, não se importa. Não serve mais a roupa de santo, joga no lixo. E não na porta do cemitério, enchendo a porta do cemitério de roupa de santo. Uma outra forma de descartar, que é válida, é você queimar
a roupa de santo que não tem mais serventia nenhuma, já está velha, já está rasgada. A pessoa ela tem um baralho que ela quer despachar. Eu não recomendo você jogar lá na natureza, no meio do mato, um monte de cartas. Tem gente que faz isso e acha lindo. O ideal é você queimar essas cartas ou jogar simplesmente no lixo. Eu não recomendo ninguém sair colocando trabalhos e oferendas em qualquer rabo de encruzilhada. Principalmente de centro urbano, porque tem o preconceito. As pessoas podem até te atacar, então eu já vi isso, não é um caso isolado. Tem risco sim, embora a encruzilhada ela tem sim um grande ponto de força. Se você precisa colocar oferendas ou algo para uma entidade ou quer fazer uma ritualística, procure fazer na encruzilhada. Procure fazer em encruzilhadas que sejam mais tranquilas e longe do centro urbano. E se você for fazer trabalhos em encruzilhadas, não vá sozinho. E não coloque nada em porta da casa de ninguém, porque tem muita encruzilhada que é a porta da casa de moradores. E com certeza a pessoa vai se incomodar. Tem pessoas que são do santo, são iniciadas, mas não querem abrir mão de fazer as coisas pelo modo antigo, como eu estou explicando aqui nesse vídeo. Eu tenho um cliente que trabalha ali com o preto velho dele e parece que ele teve que trocar o cajado do preto velho, que já era muito antigo, e ele me perguntou o que fazer. Eu disse para esse meu cliente: você tem duas opções, uma é jogar fora no lixo e a outra é você queimar. Qual é a necessidade que as pessoas têm de pegar, entalhar um monte de coisa lá no meio da mata, deixar tudo sujo, que sabe que vão ficar ali, ó, por anos e anos e anos e anos e anos, e ninguém vai limpar no meio da mata, na cachoeira ou na encruzilhada? Então algumas coisas, como por exemplo, ideias de aço, as pessoas pegam e jogam após o ebó, ou o trabalho espiritual que foi feito no candomblé, jogam no meio da mata, ou jogam na cachoeira. Então, as pessoas acham que é para jogar dentro da cachoeira, sendo que a cachoeira não foi feita para entalhar porcarias, essas coisas aí. Não tem mais uso? Jogue fora, jogue no lixo. Por isso que tem muita gente que não gosta da religião, da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, e vai falar mal, vai criticar. Quando você faz uma oferenda para o seu orixá, para o seu Exu, para o seu preto velho, para o seu baiano, para o seu caboclo, para o seu herê, seu guia, você não precisa deixar a comida, a oferenda apodrecer, porque tem muita gente que faz isso. Isso é uma falta de sabedoria muito grande, ocorrer isso. Não recomendo para ninguém ficar pegando o oberó, alguidar que você encontrou vazio lá no meio da mata, da cachoeira ou em outro local. Você não sabe que tipo de energia tem ali. Então, tenha cuidado. Eu falo isso porque tem pessoas que pegam esses alguidares e reaproveitam para uso próprio e outras para fazer aí artesanato, achando que está ganhando, mas na realidade não está ganhando. Vejo muitas pessoas que fazem oferendas grandes em cemitério e levam ali garrafas de vidro. Você não pode deixar a garrafa de vidro lá, porque aí Exu não vai se agradar disso, nem a pombagira da Calunga não vai se agradar. A gente tem que lembrar que alguém pode se cortar com esses cascos de vidro. As pessoas não prestam atenção no que é óbvio demais. Tem muita gente que é da Umbanda e faz até mesmo mutirão nas cachoeiras, nas matas, nas encruzilhadas, para limpar essas sujeiras que as pessoas insistem em deixar lá. Voluntários que já têm essa consciência maravilhosa e abençoada. Quando você suja a natureza, você cria uma quizila com a mãe natureza, com os orixás, com as entidades, que também, é claro, você vai ter cobrança sobre isso. O importante é que cada um tenha o bom senso. Dá para fazer suas oferendas sem agredir a natureza. Eu sou contra essa coisa de sujar a natureza. A natureza não merece ser poluída. Cada um de nós temos a responsabilidade, seja você da religião ou seja você não
sendo da religião, ou seja você sendo só simpatizante. É preciso ter consciência ecológica. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de interagir com o nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Deixo assim o meu abraço de luz a todos e paz profunda.